Fala, povo de Deus, graça e paz. Estamos chegando para mais um conteúdo para esse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Josiel Frota e esse é o canal Josiel Locutor. Para você que ainda não se inscreveu nesse canal, gente, aproveita agora e já se inscreve nesse canal. Deixa também o seu like, que é muito importante para que possamos continuar desenvolvendo mais vídeos, mais conteúdos para esse canal. É o seguinte, pessoal, nós estamos hoje na mesa apologética. O assunto é seitas e heresias. Estamos aqui, a mesa já está posta, temos aqui um convidado super especial que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. É o seguinte, para você que não viu a live passada, gente, na live passada nós falamos sobre o nosso canal Josiel Locutor, que tem como prioridade ajudarmos os missionários em Malawi, África, lá no país de Malawi, África. Portanto, Tiago, coloca aqui o canal Josiel Frota. Nós explicamos, pessoal, na live passada, que nós precisamos que você, além de se inscrever no canal Josiel Locutor, também você vai se inscrever nesse canal aqui. Por quê? Nós temos um projeto, gente. Você que vai se inscrever nesse canal também vai estar ajudando a obra missionária. Porque nós fizemos um voto para que nós pudéssemos abençoar os missionários. Aí é o seguinte, pastor Vinícius, é mais ou menos aquele voto de Ana. Quando Samuel desmamar, nós entregamos o menino no altar. Nós fizemos um projeto que, quando esse canal aqui, gente, chegar a 100 mil inscritos, nós vamos doar, nós vamos dar o canal Josiel Locutor para a obra missionária. Então você precisa se inscrever tanto no canal Josiel Locutor, também no canal Josiel Frota. Quando esse canal chegar a 100 mil inscritos, nós vamos estar dando esse canal aqui para a obra missionária. Os nossos missionários já estão lá orando em prol desse trabalho. Então, vai lá, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joia, que é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo aí mais conteúdos. Então, vamos então para a nossa mesa apologética. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial e nós vamos apresentar para vocês agora. E com muita honra que nós convidamos e ele atendeu o nosso convite. Nós estamos falando do pastor Vinícius Ramos de Oliveira, ele que é casado com a irmã Thalita Cristina, pai da Ana Beatriz, do Mateus Felipe, do Isaac e do Lucas. Pastor do Ministério Missão Taubaté, atualmente dirigindo a congregação do Jardim Santa Teresa, autor do livro As 7 Características das Pessoas de Sucesso. É diretor das Pessoas Plenas Edições, selo editorial que visa a disponibilização de conteúdo cristão e de qualidade. É formado em administração de empresas. Pastor, a paz, suas palavras iniciais. Paz do Senhor, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né, dividindo essa mesa com o pastor Josiel, também com o diácono Samuel e com você que vai, né, compartilhar conosco aqui desse momento apologético. Talvez você ainda não ouviu falar essa palavra, né, uma palavra que ela é conhecida no meio teológico, né, mas grande parte dos crentes não conhecem o que significa apologética, né? E eu acredito que nós, aqui nessa mesa, conseguiremos contribuir para que você entenda a importância da apologética na igreja e na vida cristã. Muito obrigado pelo convite, viu, José? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Que maravilha. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pastor. E nós também estamos com a presença do Samuel Brito. Samuel, a paz, suas palavras iniciais. Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. É muita alegria para mim estar presente juntamente com meu amigo José Locutor e conhecendo o pastor Vinícius. É uma honra para mim compartilhar do reino de Deus e aprender, porque eu sempre gostei do tema apologética, seitas e heresias, e é muito interessante estar aqui no nosso segundo dia no estúdio, poder estar compartilhando dessa palavra maravilhosa, poder estar explicando sobre o que é um tema que é difícil, é um tema complicado, mas que é necessário nas nossas igrejas. Amém? Que maravilha, que maravilha. Então nós vamos já conversar com o pastor Vinícius Ramos. Mas, pastor, antes eu queria falar desse livro. Aliás, eu não vou falar, o senhor vai falar desse livro que é o lançamento do Eliel Santos, né? O senhor que é diretor da editora. Fala pra gente desse livro, pastor. Sim. Meus queridos, o pastor Eliel Santos, ele é pastor, ele era daqui da Assembleia de Deus Missão em Pinda. Atualmente ele está na cidade de Colômbia, no estado de São Paulo, né? São Paulo também tem Colômbia, viu? Fica no norte do estado. E atualmente ele faz parte do Ministério Brasil para Cristo na cidade de Planura, em Minas Gerais, porque ali a cidade de Colômbia é bem próxima de Planura, em Minas Gerais. E o pastor Eliel é um teólogo, doutorado na palavra de Deus, né? Homem destro na palavra. E ele lançou esse livro com a gente, né? Na Pessoas Plenas Edições, Desvendando Seitas e Refutando Heresias.
Então aqui é um livro que tem tudo a ver com o tema que nós vamos desenvolver hoje. Aqui, o pastor Eliel, esse livro nasceu de umas dúvidas que um irmão estava tendo em relação à sua fé, e o pastor Eliel ele não tinha o propósito de fazer aquilo se transformar num livro, mas acabou que ele, pelo conhecimento que tem, foi enriquecendo o conteúdo, explicando as principais doutrinas do cristianismo, que são atacadas pelas seitas, mais especificamente para seitas como o Testemunho de Jeová, e aí se tornou num belo livro que nós lançamos para a glória de Deus aí foi no mês passado que nós lançamos esse livro, na Pessoas Plenas Edições. Que maravilha. Mas para o pessoal ter acesso ao livro, conseguir comprar o livro? Pode entrar em contato direto comigo, né? No 12 974030914 é o meu WhatsApp, ou então pode entrar também no Instagram da Pessoas Plenas Edições, e ali você vai ter informações de como está adquirindo esse livro. Um investimento excelente para a vida cristã. Que maravilha, uma grande recomendação. Pastor Vinícius Ramos, então nós vamos entrar já nesse assunto, gente, apologética. Nós temos algumas perguntas para o pastor Vinícius. Samuel Brito também hoje vai perguntar para o pastor Samuel, para o pastor Vinícius. E nós vamos, então, pastor, começar o seguinte. Sobre apologética, nós já vamos perguntar o seguinte: o que é apologética para os irmãos entender? Apologética cristã e qual sua importância na fé cristã, pastor? A apologética, ela é a defesa da fé cristã. É bom nós deixarmos que a Bíblia fale sobre o assunto. No livro de Judas, versículo 3, a Bíblia nos diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a importância da apologética é que nós, como cristãos evangélicos, nós recebemos através da Bíblia Sagrada o que nós chamamos de sã doutrina. Ou seja, nós aprendemos corretamente o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre os demônios, né? Sobre o homem, enfim. A Bíblia ela tem uma doutrina completa. E o que acontece? Existem falsos ensinamentos que eles combatem a verdadeira doutrina. Então, nós percebemos aqui nessa leitura que fizemos que Judas ele tinha um propósito inicial de falar sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas diante do quadro que ele estava vendo, de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, ele viu uma necessidade de falar sobre apologética. Sim. De conclamar os crentes a que defendessem ali a sua fé. Então a importância da apologética é essa. É onde o crente ele vai defender a sua fé, defender a verdadeira doutrina aprendida nas Escrituras Sagradas. A apologética, então, é um assunto, é uma matéria que já existe na Bíblia antiga, né, pastor? Sim. É uma matéria que é estudada, eu acredito que há pouco tempo, né? Não se falava muito em apologética, mas é um assunto bíblico, né? Que o próprio Jesus instruiu. Então, nós percebemos que uma das funções eclesiásticas aí do ministério apostólico estava totalmente ligada à apologética. Então, isso não é novidade, porque desde sempre o inimigo ele tenta distorcer, né, aquilo que Deus fala, ele tenta distorcer a verdadeira doutrina para desencaminhar as pessoas. E isso fica muito claro na igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela nasceu dentro de um ambiente que ele era saturado de judaísmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, era um ambiente saturado de paganismo, então todo tipo de idolatria, feitiçaria, mitologias, fazia parte daquele ambiente onde a igreja estava crescendo no seu início, e também era um ambiente saturado de filosofia. Então, esse ambiente, ele se voltava contra a igreja. Então, por exemplo, vamos falar de forma prática. O judaísmo, ele vinha com uma influência para a igreja primitiva que aceitar a Jesus não era suficiente. Podia ser até bom, mas eles também precisavam da lei de Moisés. Sim. Né? As filosofias da época. Eles não podiam conceber filosoficamente que Deus, que na mentalidade deles era uma força ou um ser totalmente puro, né? Ele se transformasse em homem, ele se encarnasse. Então, as filosofias da época, elas vinham contra a natureza humana de Cristo. Né? Ao mesmo tempo, as mitologias da época, elas eram politeístas. Então, eles não acreditavam em um Deus só, mas acreditavam em vários deuses. E, então, os apóstolos, eles precisaram se posicionar diante de todos esses erros doutrinários. Então, o que eles fizeram na prática? Apologética. Maravilha. E o próprio Jesus já alertou sobre isso, né? Sim. Sabendo que isso ia iniciar.
né? Que já tinha um contexto ali no meio do sinédrio, né, dos religiosos, mas Jesus já alertou, né, que isso ia se aumentar mais, né? Sim, dentro dos próprios fariseus e saduceus já haviam erros doutrinários Sim, graves, né? sim. Então, os fariseus, por exemplo, né, naquela ânsia de querer ser obediente aos mínimos detalhes, eles acrescentaram mais e mais mandamentos, mais e mais Sim. termos ali. Os saduceus, eles não acreditavam no sobrenatural. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito. Sim. Então, Jesus ali, ele também teve que fazer apologética, ele teve que demonstrar a verdade das escrituras diante daqueles que se opunham à verdade. Sim, sim. Que maravilha. Ó, meus irmãos, tem muita coisa boa para acontecer aqui, então você vai ficar até o final, tá? Fica até o final, não perde aí nenhum minuto desse vídeo, né? Hoje nós estamos gravando o vídeo e não perde porque nós temos perguntas, Samuel vai perguntar, eu vou perguntar, o pastor tem muito a nos ensinar. O Samuel vai preparar uma pergunta aqui para o pastor Vinícius, mas... Gente, esse programa, o nosso canal não pode viver sem os nossos patrocinadores. Então, eu quero chamar aqui um patrocinador, que é a Padaria Novo Horizonte. Tiago, coloca para mim aqui a Padaria Novo Horizonte. Minha gente, é o seguinte, você já experimentou aquele pão francês macio por dentro e crocante por fora? Pão trincado, craquelado e crocante? Não experimentou? Então você precisa conhecer a Padaria Novo Horizonte. Por lá, além de pães artesanais, você encontra massas folhadas, como croissant de vários recheios, salgados, sortidos e sofisticado. Massa que desmancha na boca, melhor do que aquelas receitas de YouTube. Tem também confeitaria em geral, como bolos confeitados, tortas e muito mais. Por lá, você terá atendimento de qualidade, produtos de qualidade e o principal, excelente preços. O endereço lá é Rua Honório Lemes, número 17, bairro Novo Horizonte, na cidade de Taubaté. Um abraço para os proprietários Márcio e Jennifer. Você está convidado, gente. A padaria lá tá muito bonita, então vai lá. A fila vai lá na rua. Então você tem que ir lá conhecer os produtos ali do pessoal da Padaria Novo Horizonte. Irmão Samuel Brito, a sua pergunta para o pastor Vinícius. Maravilha, pastor. O senhor terminou a fala falando sobre os saduceus, certo? Que eram pessoas que não acreditavam em algumas coisas. Mas a minha pergunta vai um pouquinho além, sobre quem não acredita em nada. Como a apologética pode ser usada para dialogar com os ateus? Que pergunta maravilhosa. Meus irmãos, o ateu, ele tem uma dificuldade, ele tem um problema em acreditar na existência de Deus, né? A Bíblia fala, né, que os céus manifestam a glória do Senhor. Então não precisa a pessoa ser um crente para que ele possa entender que existe um Deus. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz que a natureza e as suas manifestações, né, são suficientes para fazer com que alguém possa concluir que existe um Deus. Sim. Mas a palavra fala, né, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. E assim são essas pessoas, né? Se tiver até alguém nos assistindo, nós nos dirigimos com todo respeito, né, a essas pessoas que, pela liberdade que o próprio Deus lhes deu, eles não acreditam em Deus. O que eu posso dizer que o diálogo orientado pelo Espírito Santo, ele é o que vai nos fazer comprovar para essas pessoas, dentro do seu nível de entendimento, que Deus efetivamente existe. Porque não existe somente pessoas nos altos círculos científicos, acadêmicos, que não acreditam em Deus. Também existem pessoas que são mais humildes, sem tanto conhecimento acadêmico, que também não acreditam em Deus. Então, nós precisamos, sim, de uma orientação do Espírito Santo para que nós possamos responder a essas pessoas de modo que a palavra de Deus, ela adentre o coração dessas pessoas. Eu quero até fazer uma leitura de um versículo bíblico. Fica à vontade. Que ele vai trazer para nós aqui a respeito disso. Em 1 Coríntios capítulo 14, e aqui Samuel está falando para nós sobre a importância dos dons espirituais para trazer a alguém a fé em Deus. E um dom específico, ele atua nisso, para convencer a pessoa que Deus efetivamente existe e que Deus efetivamente está presente. Que dom é esse? O dom de profecia. Sim. Aqui em 1 Coríntios 14, a palavra diz assim, ó, no versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado.
os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que maravilha. Então, logicamente, existem argumentos teológicos, existem argumentos científicos, existem argumentos arqueológicos, né, sobre a existência de Deus. Sim. Né? Mas eu acredito que nada é mais poderoso do que quando o Espírito Santo ele revela o que está no coração do ateu, sendo que ele não falou com ninguém, ele não comentou com ninguém, né? E através do dom da profecia, aquilo que está oculto no coração dele é revelado. Sim. Então, penso eu que o Espírito Santo e a sua manifestação sobrenatural é fundamental para que a gente venha dialogar com o ateu. Entretanto, eu quero, nesse momento também, compartilhar com vocês. Esse livro não é da minha editora. Quem sabe um dia eu ainda lance um livro aqui desse autor. Esse ministro, esse homem de Deus chamado William Lane Craig. Se você tiver curiosidade, você procura lá na internet, porque você vai ver que o William Lane Craig, sendo ele um filósofo de alto padrão, um acadêmico e ao mesmo tempo um teólogo doutorado com conhecimento aprofundado da teologia, ele faz debates com os ateus. Ele fez debate com os principais ateus modernos, né? Sim. E os próprios ateus, né? Um ateu falou, né, que William Lane Craig é o filósofo que tem colocado o temor de Deus nos ateus. Porque eles não conseguem refutar, né, Não consegue. os argumentos, porque esse homem, ele tem uma preparação tanto acadêmica, teológica, como espiritual. Sim. Então, Uma junção perfeita. aí num debate ali, ele debateu com grandes nomes aí do ateísmo, né? E os próprios ateus, mesmo não se convertendo, acabam reconhecendo, né, a capacidade que ele tem de argumentar a favor da existência de Deus. Que Deus possa fazer isso conosco também. Né? Amém, em nome de Jesus. É a nossa oração, né? Para que isso aconteça. Que maravilha. Samuel, você vai fazer uma pergunta para o pastor sobre apologética. Amém. E nós também vamos entrar também nas seitas, né, irmãos? Que é o nosso assunto de hoje. Vamos fazer uma pergunta sobre seitas e heresias. Samuel, você pergunta para o pastor sobre apologética. Maravilha. Só complementando, né, o que o senhor já falou, eu também gosto muito de trabalhar com a Bíblia, né? Em Romanos 1, versículo 20, diz, né? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Basicamente é aquela frase, né? A criação revela o Criador, para a glória de Deus. Glória a Deus. E continuando no tema Deus, né, para defender Deus, a minha próxima pergunta é: quais são os argumentos mais comuns para defender a existência de Deus? Bom, como você disse, né, a própria natureza, né, ela revela a Deus. Tem um livro, eu não trouxe aqui, mas tem um livro que o tema dele já é bem instigante, que diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Um excelente livro, eu já li ele. É muito bom. Veja bem, imagine que alguém, né, sobrevoe a cidade de Brasília. Brasília, né, acredito que todos devem saber, é uma das maravilhas do mundo moderno. Ela é considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Ali, né, o arquiteto, né, o Oscar Niemeyer, ele projetou aquela cidade foi construída e é uma cidade, assim, um planejamento fantástico. Seria viável, do ponto de vista racional, alguém dizer que Brasília surgiu do nada? Que ela simplesmente apareceu? Seria racional dizer isso? Por exemplo, o refrigerante que o crente mais gosta, Coca-Cola. Né? Você consegue dizer que a Coca-Cola surgiu por acaso? Não consegue. Você consegue dizer isso? Não consegue. Tá, eu pergunto pra você, o que é mais complexo, a Coca-Cola ou o universo? Verdade, profundo. Tá claro, né, pastor? Vamos lá para a arqueologia. Às vezes, os arqueólogos, eles acham um pedaço de cerâmica com um resquício de fumaça embaixo, um resquício de uma marca de carvão embaixo. Aí eles ficam maravilhados. Eles dizem, essa cerâmica, ela foi a parte de uma panela rudimentar, de milhões de anos atrás, e alguém cozinhou nessa panela. Então, ficam em polvorosa, vão para a televisão e dizem que uma civilização antiga passou por ali. Por quê? Porque aquela cerâmica, né, ela é ela demonstra, ela é um fato que demonstra, né? uma inteligência por trás. Sim. Que alguém fez aquilo. Meus irmãos, as coisas mais ridículas que existem no mundo, elas têm um inventor. Tem inventor. Né? Exatamente. Aí, o que acontece? Essas mesmas pessoas que acreditam, né, que alguém cozinhou na cerâmica, porque tem uma marca de carvão, essas mesmas pessoas que acreditam que alguém criou Brasília,
e projetou outras cidades. Essas mesmas pessoas que acreditam, né, que alguém criou a Coca-Cola, elas olham para o universo, que ele tem uma precisão tremenda, que não existe na Terra. Esse universo, ele não é aleatório, ele é regido por leis físicas, termodinâmicas, que nenhuma dessas leis foi criada pelo homem, elas foram descobertas pelo homem. Sim. Sim. Aí, o camarada ele vai olhar para tudo isso e vai dizer que surgiu do nada. Não tem como. Queridos, qual explosão ela pode produzir organização? Não existe explosão que cause desordem. Sim. E detalhe, para você acreditar que o nada explodiu, tem que ter muita fé. Sim. Porque a própria ciência, ela determina que existem elementos que eles são essenciais para acontecer uma combustão. Sim. Né? Com certeza. Então, o nada não explode, o nada não se organiza, o nada não se cria. Da mesma forma que houve inteligência para fazer uma cerâmica, para cozinhar os alimentos, né? Também houve uma inteligência que criou todo esse universo e todas as coisas visíveis e invisíveis. Glória a Deus. Que maravilha. É forte, hein? É forte. Faz a sua pergunta aí, Samuel. Tem mais uma aqui que eu pedi. Que demonstração de sabedoria, né? E a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Se existem riscos em uma abordagem apologética para uma pessoa que não expressa amor ou sabedoria. Você pode repetir a pergunta? Se eu, por exemplo, vou defender a apologética e eu não tiver amor ou sabedoria, existem riscos? Ah, sim. Então, não é à toa que o apóstolo Pedro, né? Ele nos orienta que nós devemos responder com mansidão a qualquer que perguntar a razão da esperança que existe em nós, né? Então, apologética é a razão da nossa fé. A apologética, ela demonstra que a nossa fé não é irracional, a nossa fé não é baseada em emoções, a nossa fé não é baseada em experiência, a nossa fé ela tem uma base racional. Agora, o que acontece? Nós que temos, né, muito aflorado esse desejo da apologética, nós corremos sim o risco de sermos muito incisivos e temos uma preocupação maior em ter a razão, né, do que em alcançar aquela vida, alcançar aquela alma, né? Então, sim, a resposta é sim. Um posicionamento apologético sem amor e sem sabedoria, ele pode afastar as pessoas de Cristo ao invés de trazer para a próxima. Que maravilha, hein? Que maravilha. Tudo isso está acontecendo aqui hoje, gente, nesse vídeo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Samuel, tem mais uma pergunta? E a gente sabe, né, que o amor é a base do cristianismo, né? E como a apologética pode ser usada de forma prática no dia a dia de um cristão? Era uma pergunta que eu gostaria de saber. A palavra do Senhor, ela fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu acredito assim que é uma grande demonstração de amor você tirar uma pessoa do erro. Você procurar transmitir para a pessoa a verdade do evangelho. Deixa eu dar um exemplo prático. Tem um amigo que ele estava muito inclinado a ir para uma seita. E ali eu estava numa reunião com ele e a gente tinha um tempo a mais para conversar e eu comecei a expor para ele de forma apologética, mas não de forma acadêmica, de forma prática, o porquê que não seria interessante ele se filiar àquela seita, né? Porque, falando até sobre seitas e heresias, se me permitem, né? Sim, pode entrar. As seitas, ela tem um problema, porque a doutrina dela não é uma doutrina ortodoxa, ou seja, não é a doutrina correta. Ela possui distorções da doutrina. E se a gente comparar assim, a Igreja de Cristo com uma construção, as doutrinas, elas são fundamentais, elas são fundamentos, elas são pilares de sustentação da igreja. Por exemplo, Jesus é o único e suficiente Salvador, conforme Pedro falou lá em Atos, se não me engano, Atos 4:12, né? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus é o único Salvador. Essa é uma doutrina fundamental. Sim. Tem uma outra doutrina que nós encontramos, a comprovação bíblica dela é sobre a natureza divina de Cristo. Colossenses 2:9, a Bíblia fala, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção, a palavra toda e a palavra plenitude, elas têm o mesmo sentido. Sim. Na língua portuguesa, isso se chamaria pleonasmo. Né? Sim. E o apóstolo Paulo, nessa escritura, eu acredito que ele faz um pleonasmo intencional. Sim. Porque toda e plenitude quer dizer o quê? É tudo. Tudo. Se me permite comentar,
No grego, que é a língua original, o pleonasmo ele não é usado como no português, que seria um vício de linguagem. No grego, todo pleonasmo é usado para dar ênfase. Então, o uso do toda a plenitude é para dar ênfase na palavra, que é realmente toda mesmo, entendeu? Então, aí eu peguei esse gancho nessa palavra para poder explicar para esse meu amigo. Olha, Deus, ele possui alguns atributos que são chamados de atributos incomunicáveis. Não existe nos homens, não existe na natureza, não existe nos anjos. Existe só em Deus. Dentre esses atributos, existe o atributo da eternidade, ou seja, Deus é eterno. Se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, significa que Cristo também é eterno. Sendo Cristo eterno, ele só pode ser criador e nunca criatura. E essa seita, na qual esse meu amigo estava pensando em adentrar, ela entende que Jesus é o arcanjo Miguel. Ou seja, ele é a primeira criatura que Deus faz, que Deus cria, né? E mediante essa criatura, as outras coisas são criadas. Isso é heresia. Sim. Então, eu expliquei para ele que se Jesus ele é eterno, porque se Paulo falou que toda a plenitude habita nele, nós entendemos que se o Pai é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso. Né? Se o Pai é onipresente, Jesus é onipresente. Se o Pai é eterno, Jesus é eterno. Sim. Né? Então, aí nós fizemos assim uma apologética na prática e isso abriu o entendimento desse meu amigo para que ele não fosse para essa seita, para essa seita aqui que tem essa heresia de crer que Jesus é o arcanjo Miguel. Sim. Na verdade, o assunto é muito relevante, né? A gente precisa ter mais tempo para a gente poder voltar ao pastor Vinícius. A gente já estava conversando aqui, pastor Vinícius, a gente tem que trazer novamente, hein, Samuel? Com certeza. Para que o nosso ouvinte possa ter essa aula, né? Ele iniciou apenas com apologética, a gente vai entrar aqui em seitas, mas olha, é um estudo profundo. O senhor explicou sobre apologética, a defesa da fé, mas a gente também precisa entrar um pouco sobre seitas. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual a definição de seitas. Seitas, elas são religiões, né, que se julgam donos de uma verdade, de uma revelação especial, de uma revelação exclusiva. Né? Então, tanto dentre as características da seita, eles acreditam que fora deles não existe salvação. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós somos da Assembleia de Deus, certo? Mas nós acreditamos que a salvação também acontece em outras igrejas que confessam a Jesus Cristo. Né? As seitas não. A seita ela tem a característica de ser exclusivista. Exclusiva, né? E uma outra característica da seita, né? Que responde a sua pergunta. A seita ela tem um corpo doutrinário heterodoxo. Ou seja, o que é isso? Quando nós falamos de ortodoxia, um corpo doutrinário ortodoxo é uma doutrina que a Bíblia chama de sã doutrina. É uma doutrina que não agride a palavra de Deus. Ela não agride a revelação do Espírito Santo. Mas nas seitas, as doutrinas, elas contradizem aquilo que a Bíblia diz. Então, não é uma doutrina ortodoxa. Então, e as seitas, elas se baseiam numa doutrina que não é ortodoxa. Essa é uma das características. Essas doutrinas que não são ortodoxas, nós chamamos de heresias. Sim, perfeitamente. É só para o nosso ouvinte entender melhor e que possa ser esclarecido. Na verdade, nós temos muitas perguntas aqui para o pastor Vinícius, mas não vai dar tempo. Nós vamos trazer o pastor Vinícius em outras ocasiões. Samuel, a sua pergunta, pastor. Sim. Pastor, eu não tinha preparado essa pergunta, surgiu aqui na hora. Na verdade, eu creio que eu já sei a resposta, mas para o público e também para a gente agregar conhecimento. A gente tem ciência de muitas igrejas e até outras denominações de religiões que colocam além de Cristo outras pessoas. A gente pode considerar uma seita todo segmento que coloca livros que sejam além da Bíblia e pessoas que sejam além de Cristo? Olha, excelente pergunta, excelente pergunta. Como o apóstolo Paulo, né, ele não tinha assim muito apreço, né, com aqueles que distorciam a palavra de Deus, né? E independente de para qual vertente eles iriam, todo acréscimo à pessoa e à obra de Jesus Cristo, todo acréscimo à Bíblia Sagrada, aos 66 livros inspirados, né? Todo acréscimo à obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, ela é extremamente ofensiva a Deus. E, por exemplo, nós, além de denominações, por exemplo, não denominações, mas seitas mesmo, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eles acrescentam o livro de Mórmon. E esse livro, na contracapa dele, está escrito assim: o outro evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz em Gálatas:
ainda que eu mesmo ou um anjo desça do céu para vos anunciar outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. 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 Né? Então, essa característica da seita de acrescentar algo à pessoa de Cristo, de acrescentar algum livro e dizer que o livro tem o mesmo peso de revelação ou até mais do que a Bíblia, está trazendo maldição sobre essa seita, e eu não gostaria de estar, né, num lugar que está debaixo da maldição de Deus. Maravilha, maravilha. Vamos aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui qual a pergunta. O Samuel prepara também a sua pergunta. E aí, meu irmão, você que está assistindo nossos vídeos aqui, o nosso vídeo hoje sobre o assunto apologética, seitas e heresias. Já se inscreveu no nosso canal, gente? Se inscreve, deixa o seu joinha, que é o seu like, porque fazendo assim você vai estar nos ajudando a propagar o evangelho. O nosso canal tem como base ajudar os missionários em Malawi, na África. Ore por essa obra, se inscreva nesse canal. É um canal bem novo, gente, estamos começando, mas o assunto é isso aqui, ó, é Bíblia, é debates escatológicos, são debates bíblicos e também assuntos envolvendo concernente à Bíblia. Então, conteúdos como esse, nós vamos estar trazendo aqui mais vezes, né? Pastor Vinícius, por exemplo, vai voltar aqui, né, pastor? Sim. Para trazer mais conteúdos como este. Deixa eu ver aqui uma pergunta, pastor. Pastor, igrejas que não têm como base a Bíblia, o estudo da palavra e tem como prioridade somente fogo, glória, revelação, essa ou essas igrejas podem ser denominadas uma seita? O senhor já explicou alguma coisa, mas fale sobre isso, pastor. Então, nós temos aí algumas situações. A palavra do Senhor, ela diz: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Nós não podemos simplesmente denominar um movimento ou uma igreja como seita pela sua falta de conhecimento. Sim, sim. Né? Porque existe uma base, um conhecimento básico, Sim. que geralmente as pessoas têm, que é que Jesus Cristo é o Salvador. Agora, o que acaba acontecendo? Quando a igreja ela abre mão, ela se torna displicente no estudo bíblico, na escola dominical, ela está dando um passo, né, para se tornar, como que eu posso dizer, sujeita a pessoas mal intencionadas que manipulam a emoção das pessoas. Sim. Então, nem todo sobrenatural é de Deus. Nem toda manifestação profética, né, entre aspas, Sim. ela provém de Deus. Então, se uma igreja ela está deixando de lado a Bíblia e está supervalorizando os dons espirituais, ela pode, sim, correr o risco de ser enganada por um Sim. falso profeta mal Sim. intencionado. Sim. Embora a gente não possa caracterizá-la como uma seita, imediatamente, mas ela também pode vir a se tornar. Pode. Pode vir a se tornar. Pela falta de conhecimento, né? Sim, pela falta de conhecimento. O próprio Jesus alertou sobre isso. Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Isso. Eu até quero fazer um adendo aqui. Quando nós falamos sobre o discernimento de espírito, eu entendo que esse dom ele se manifesta de duas maneiras. O discernimento ele se manifesta através de uma revelação especial do Espírito Santo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele vê aquela moça, né, que vinha perseguindo eles e dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da verdade são servos do Deus Altíssimo. Teve uma hora que o Espírito Santo incomodou ele e ele percebeu que aquilo era uma atividade demoníaca. Né? Então ele discerniu que havia uma atividade demoníaca e repreendeu o demônio. Entretanto, lá no livro de Hebreus, fala também sobre o discernimento através daqueles que têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Que sentido exercitado é esse? Exercitado na palavra, exercitado no conhecimento de Deus. Porque daí você não precisa que o Espírito Santo traga uma revelação especial para que você entenda que uma pregação ela não provém de Deus. Sim. Para que você entenda que uma manifestação, ela não provém de Deus, porque o seu próprio conhecimento bíblico, o seu próprio conhecimento da forma que Deus age, já faz com que você venha discernir que aquele conteúdo, ele não provém de Deus. Esse tipo de discernimento, ele é muito importante quando você vai ler alguma coisa, quando você vai assistir um vídeo. Porque quem está pregando do outro lado, ele fala a heresia como se fosse uma verdade. Sim, verdade. Né? E se você não estiver atento, se você não tiver uma bagagem de conhecimento, se os seus sentidos não estiverem exercitados, você acaba engolindo tudo. Sim. Posso complementar só mais uma coisa para o Samuel? Pode. Sim, senhor, por favor. Aqui, na pergunta que o Samuel fez anteriormente, né, tem aqui um versículo bíblico em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que ele é muito interessante, que ele diz assim, ó: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Olha a força desse versículo, né? Não aniquilo a graça de Deus. Então Paulo está falando, eu não posso tornar a graça de Deus inútil. Porque se a justiça vem através das obras da lei, segue-se que Cristo morreu
debalde, ou seja, Cristo morreu em vão. Em vão. O que isso tem a ver com a pergunta que o Samuel fez? Todo acréscimo feito à obra do Senhor Jesus Cristo, seja obras da lei, seja a guarda do sábado, seja livros de... Qual que é o nome da mulher mesmo? Ellen White. Ellen White. Né? Seja a pessoa de Joseph Smith, do profeta dos Mormons, que eles acreditam que ninguém vai ao céu sem o consentimento de Joseph Smith. Eles estão colocando Joseph Smith num patamar acima de Cristo. Né? Se tiver algum católico nos assistindo, nós também precisamos dizer com amor para você a verdade. Se eu acrescentar a intercessão de Maria, a intercessão dos santos, sacramento, boas obras, purgatório, eu estou aniquilando a graça de Deus. Eu estou dizendo para Deus que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não foi suficiente. Sim. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas, sempre que alguém acrescenta algo à obra consumada da cruz do Calvário, está ofendendo a Deus e está dizendo que não foi suficiente. E, além disso, está chamando Jesus de mentiroso. Porque lá do alto da cruz ele bradou, está consumado. Então, se eu estou acrescentando um sábado aqui, se eu estou acrescentando um livro aqui, se eu estou acrescentando um outro profeta, se eu estou acrescentando um outro mediador, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Estou falando, olha, não está consumado. Está precisando de alguns acréscimos. Exatamente. É verdade. Que maravilha! Nós estamos aqui no nosso canal José Locutor e hoje na mesa apologética estamos aprendendo demais. Temos mais uma pergunta. Samuel vai fazer a sua pergunta, mas antes, Tiago, coloca para mim aí o nosso patrocinador Relíquias Evangélica. Olha, gente, que canal maravilhoso. O canal Relíquias Evangélica tem como objetivo levar você a uma viagem pelo túnel do tempo, revivendo os momentos marcantes dos áureos anos vividos por grandes homens de Deus, pregadores e cantores, levando você a matar a saudade de um tempo que não volta mais, mas que podem ser vividos através de cada vídeo assistido. É esse canal que eu estou sugerindo para você. Se inscreva, ative o sino das notificações e acompanhe, gente, os vídeos diários que irão abençoar a sua vida. Dá uma sugestão para você aí. Já viu esse canal, pastor? Ainda não, mas eu gosto. Relíquias Evangélicas, aí tem pregadores, cantores aí, da velha guarda dos anos antigos aí. Então, eu já sou inscrito nesse canal. Esse canal pertence ao pastor Claudinei Gomes, que vai estar aqui também em alguns debates, né, em alguns assuntos bíblicos. Então, vai lá, gente. O nosso pastor Claudinei é o nosso patrocinador aqui também do nosso canal. Vamos então, gente, para mais perguntas. Tem uma pergunta apologética aí, Samuel, pastor? Apologética? Opa! É para já. Opa! Talvez a pergunta mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil de responder. Qual a importância da ressurreição de Cristo na apologética? Olha, meu irmão, que pergunta maravilhosa. Como nós citamos, a ressurreição de Cristo, ela é uma doutrina fundamental. Ela é uma doutrina fundamental. E é de Deus você fazer essa pergunta, porque talvez alguém ainda tenha alguma dificuldade em entender, né, sobre apologética na prática. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos um texto totalmente apologético, porque a igreja de Corinto ela estava tendo um problema em relação à doutrina da ressurreição. Então, haviam pessoas ali que estavam tentando desacreditar a doutrina da ressurreição. Então, o apóstolo Paulo, ele faz um tratado, né, com a sabedoria, com o conhecimento que Deus deu a ele. Ele faz uma defesa da doutrina da ressurreição. Eu quero, pelo menos, ler alguns versículos aqui, Fica à vontade, que eu acho que a Bíblia ela fala por si mesma, né? Fica à vontade. Então, no capítulo 15, versículo 3, o apóstolo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Vamos pular aqui para o versículo 11. Aí o apóstolo Paulo diz assim: então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. E olha a argumentação que ele entra a partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então,
Eu vou deixar para você terminar a leitura aí na sua casa, mas o apóstolo Paulo ele começa a construir uma linha argumentativa a favor da ressurreição. E ele começa dando ali os testemunhos, né, daqueles que viram o Cristo ressuscitado, dentre os quais ele se incluía. E ele argumenta que foi essa pregação que foi feita tanto por ele como pelos outros. E foi essa pregação que eles creram e que nós também cremos. Agora, imagina se nós tiramos do evangelho a ressurreição de Cristo. Se nós tiramos duas coisas, né? Se nós tiramos a morte e a ressurreição de Cristo. Porque é bem sabido que o ser humano, a humanidade, possui dois inimigos. Primeiro inimigo do ser humano, pecado. Segundo inimigo, a morte. Quando Jesus morre na cruz, ele vence o pecado. Quando ele ressuscita, ele vence a morte. Essa é a base da nossa fé, meus irmãos. Né? É por isso que existem aqueles que negam a cruz de Cristo, aqueles que negam a ressurreição de Cristo, mas nós, como servos de Deus, nós devemos levantar bem alto essa bandeira apologética para defender essa doutrina, porque ela é verdadeira e ela é a base da nossa fé. Glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Que aula, hein? Que aula que nós estamos tendo aqui no nosso canal. Gente, nós estamos no finalzinho do nosso vídeo, que pena. O pastor Vinícius vai voltar mais vezes, mas antes o Samuel tem mais uma pergunta, o pastor vai responder mais uma pergunta, e eu quero falar aqui, gente, do nosso patrocinador Josiel Frota. Coloca aqui, Thiago, na tela, por favor. Gente, é esse canal que eu falei aqui no início do vídeo, para você que está vendo os nossos vídeos, nós temos vídeos diários, inclusive tem 2 vídeos novos que nós produzimos lá na padaria Novo Horizonte. E para você que é empresário, dono de padaria, dono de lanchonete e dona de casa, eu recomendo, gente, esse canal Josiel Frota. Esse é um canal de receitas profissionais e artesanais. Por lá você tem dicas de massa com ponto véu, sem ponto véu, dicas de congelamento, de salgados, custos de receitas e precificação. Por lá você aprende uma variação de diversos modelos de salgado com aquela massa que desmancha na boca. É só você clicar no ícone do YouTube, canal Josiel Frota, e por lá você pode se inscrever. Esse canal que, gente, que faz parte da obra missionária. O nosso irmão Samuel Brito vai fazer uma pergunta, o nosso pastor Vinícius vai responder em 3 minutos e nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Samuel, sua pergunta. Eu vou puxar aqui, que foi falado em off antes, né? Existem heresias internas dentro das igrejas que a gente não considera herege. Eu gostaria que o senhor falasse sobre e já nos explicasse uma postura diante dessas heresias internas. Ô, meu pastor, o senhor vai ter só 3 minutos para a resposta. Mas pode responder. Bom, esse foi até uma proposta, né, do que a gente colocou aqui, uma provocação, né? Se nós devemos nos preocupar mais com as seitas e as heresias, né, que estão do lado de fora, ou devemos nos preocupar com as heresias, os ensinos contrários que surgem, né, aqui no nosso meio. Nós temos vários problemas, né? Nós temos problemas na doutrina da soteriologia, por exemplo. Nós temos a teologia cessacionista, que ela vai contra a atuação do Espírito Santo com o seu poder nos dias de hoje. Isso é grave, porque a partir desse momento que eu trago e defendo uma teologia cessacionista, eu estou chamando a Bíblia de mentirosa, estou chamando Deus de mentiroso. E existem entendimentos que eles precisam ser corrigidos também no nosso meio. E esse entendimento a respeito das questões judaizantes, Sim. Quando alguns líderes querem trazer elementos do Antigo Testamento para o culto atual. Acontece muito hoje, né? Muito hoje. E a gente até citou, né? Um exemplo. As pessoas, né, no nosso meio mesmo, costumam dizer, o nosso irmão é levita. Não, ele não é levita. Ele não é levita. Tem muito esse dizer. Né? Se é levita, já morreu. Não, ele não nasceu na tribo de Levi. Não, verdade. Né? Então ele já não é levita por isso daí. E o sacerdócio levítico, ele durou até Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus, ele traz um sacerdócio mais completo, Sim. Ele traz um sacrifício perfeito. Então, quando eu quero ressuscitar o sacerdócio levítico, eu estou aí... Matando de novo a Cristo. Estou desagradando totalmente a Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Eu não sei se você tem desejo de viajar para Israel, né? Enfim, se esse é o seu desejo, que Deus prepare, vá em paz, não é pecado, mas não vai se batizar de novo no Rio Jordão. Você já se batizou, né? Existem pastores que ele chega na Terra Santa, ele é tomado, né, de uma emoção de estar pisando ali no lugar que Jesus pisou, e ele, né, e ele se batiza de novo no Rio Jordão. Né? E fora
outros elementos judaizantes aí. Eu tô até um livro que eu não trouxe aqui, mas que eu até emprestei para um amigo meu, que o título do livro é Os Gálatas do Terceiro Milênio. E ele trata justamente sobre isso, sobre igrejas evangélicas nos dias de hoje, elas querendo trazer elementos do judaísmo como se isso fosse nos tornar mais santos e mais agradáveis a Deus. Né? Não tem nada a ver. Não, não. Nós sabemos que havia um muro de separação entre os judeus e os gentios. Esse muro de separação era a lei das ordenanças. Quando Jesus morre na cruz, ele derruba esse muro e dos dois povos, judeu e gentil, ele forma um novo povo chamado igreja, que é regido pelo Novo Testamento. Né? Onde já não se permite mais aí, né, a introdução de elementos do judaísmo. E é bem interessante. Nós não temos tempo para falar sobre isso, né? Mas um dos pontos onde a apologética fez muita diferença, e nós vemos o apóstolo Paulo sendo ali um gigante nessas batalhas, foi em relação às tendências judaizantes da época. E isso era um desafio, por quê? Porque uma grande parte da igreja primitiva era de judeus. Eles, sendo crentes em Cristo, eles ainda frequentavam o templo, eles ainda tinham alguns costumes do judaísmo. E eu acho até interessante dizer para você, que está do outro lado aí, te sugerir que você leia o livro de Gálatas e leia o livro de Hebreus para você entender que trazer elementos judaizantes para a igreja do Novo Testamento é errado teologicamente, biblicamente, e é desagradável aos olhos de Deus e é ofensivo à obra completa de Cristo na cruz do Calvário, né, que cumpriu toda a lei, da qual ninguém antes dele conseguiu cumprir. Que maravilha, hein? Dá vontade de perguntar mais coisa para ele, hein? Parece que ele está entrando no nosso debate que nós tivemos aqui. É isso que ia passar o recado rapidinho. A gente falou muito isso no debate da semana passada. Assiste aí. Parece que o pastor tá respondendo algumas coisas que foi falado aqui. Que pena que nós chegamos ao final de mais um conteúdo, de mais um vídeo. Eu quero agradecer demais, pastor, a sua presença aqui e quero convidá-lo novamente para estar aqui novamente em outras oportunidades, talvez em live, né, ou talvez em debates. Né? Eu amei a aula que foi dada aqui hoje, eu tenho certeza que o nosso ouvinte também, e nós estaremos com mais conteúdos assim, com a presença do senhor aqui. Nós queremos agradecer ao senhor, queremos agradecer também o nosso querido Samuel Brito. Eu que agradeço. Queremos dizer que nós estaremos aqui semana que vem, numa live, onde estaremos aqui com assuntos escatológicos. Estará presente pastor Mestre Mauro e o presbítero Gabriel Bertoldo, um grande teólogo da nova geração. Que maravilha, gente. Semana que vem nós vamos falar para vocês as datas aí, a data, né? Definir a data aí nas nossas redes sociais. Pastor, eu quero dar um minuto para o senhor, para fazer o seu agradecimento, pastor. Agradeço a você, Josiel, Samuel, a todos que nos acompanharam aqui, uma satisfação muito grande. Quero presentear aqui o Josiel com esse livro aqui. Oh, glória. Que maravilha. Obrigado, pastor. E também quero que o Josiel faça o sorteio de um exemplar desse aí. Que maravilha. Né, pela Pessoas Plenas Edições. Que maravilha. Para que venha enriquecer ainda mais o conhecimento apologético aí dos irmãos, em nome de Jesus. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, pastor, que eu agradeço. Samuel, um minuto para o seu agradecimento. Bom, agradecer a Deus pela oportunidade, aos irmãos que cedem os estúdios para a gente, ao pastor Vinícius, que honra conhecê-lo e que sabedoria. Agradecer ao Josiel Locutor por ceder o espaço todas as vezes para a gente. E a você que faz esse projeto caminhar para frente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ir rolando os nossos conteúdos, porque tudo isso vai ajudando as obras missionárias. E sempre compartilhar com outras pessoas. Para você é de graça e para este canal, e principalmente para a obra de Deus, é muito relevante. E nós temos conteúdos todo dia, tá, pessoal? Todo dia nós temos cortes aí nos nossos shorts, então vai lá todo dia, nós temos aí de 2 a 3 cortes, talvez até mais. Então vai lá, se inscreve no canal Josiel Locutor, que é para a obra missionária. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, que sem vocês nós não estaríamos aqui fazendo os nossos vídeos, nas nossas lives. Deus abençoe o pessoal da Padaria Novo Horizonte, Relíquias Evangélica, então, enfim, o canal Josiel Frota, que Deus possa abençoar, e todos vocês que estiveram conosco até agora, eu quero agradecer vocês, tá? Ok, pessoal, fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau, tchau, Deus abençoe.